Olá, minha querida professora do Carioca 2. Olá, meu querido professor do Carioca 2. Eu sou Gustavo, sou professor de Geografia da equipe da Gerência dos Anos Finais e nesse vídeo a gente vai ver algumas pistas para trabalhar o bloco 2 do primeiro bimestre do material Rio Educa do Carioca 2. Mais especificamente, a habilidade que aparece nas páginas 236 e 237. A habilidade que a gente está falando, no caso, ela se trata de analisar e compreender a importância dos organismos internacionais nos processos de integração cultural, dá para ver, integração cultural, econômica, na defesa dos direitos humanos e na mediação dos conflitos. Então a gente está falando aí de um papel complexo desempenhado pelos organismos internacionais. Então, nesse caminho, eu escolhi, de acordo com o que é apresentado nessas páginas, passar por 4 pontos. A gente falar do contexto de criação da Organização das Nações Unidas, da ONU, que ela é o organismo internacional mais privilegiado, no caso que mais aparece no nosso material Rio Educa. A gente também vai falar da ONU enquanto um organismo, então a gente vai perceber um pouquinho, vai estudar um pouquinho juntos a estrutura, a formação da ONU, como ela é composta, também a atuação e a relevância da ONU, assim como algumas contradições na atuação da ONU, como também é bem mostrado no nosso material Rio Educa. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também é citada no texto da habilidade. Então, lembrando que tanto o material Rio Educa quanto essas pistas aqui, elas são caminhos que podem ser seguidos, mas também fica o convite a partir da criatividade e da relação entre professor, professora e turma, criar coisas novas, propor novos caminhos, isso tudo só agrega, só enriquece. Vamos lá? Bom, primeiro, então, né, a gente tem ali o print da nossa página e eu fui ao site da ONU para buscar algumas informações. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, é um organismo internacional de caráter intergovernamental criado em 1945. Então, a gente já tem algumas informações importantes, né? A ONU, então, ela vai ser uma articulação entre vários governos para tratar de assuntos de interesse internacional. E essa criação em 1945, ela não se dá no vácuo, ela não se dá de uma forma aleatória, né? Se trata aí logo do imediato pós-Segunda Guerra Mundial. É formada por 193 países membros, além de 2 estados observadores não membros, no caso a Santa Sé e a Palestina. Então a gente pode ver que é uma parte muito significativa, né, quase todos os países do mundo integram a ONU. Seu objetivo é a paz internacional e a garantia da segurança dos povos, o que busca por meio da mediação de conflitos geopolíticos, promoção de ajuda humanitária, realização de ações que visam ao desenvolvimento socioeconômico e cultural das nações e uma série de outras atividades. Então a gente pode ver que, ao menos no papel, a proposta da ONU ela é extremamente nobre, urgente, necessária. A questão o que a ONU conseguiu avançar nesses objetivos, nesses horizontes que ela propõe, e o que ainda falta, né? Então, e também a gente pensar, né, em quais medidas a ONU tomou de modo que ajuda isso e outras medidas em que esses objetivos eles serviram apenas para disfarçar os interesses, né, de grandes potências, de grandes empresas. Então, o sistema ONU, também conhecido como Família das Nações Unidas, é formado por programas, fundos e agências especializadas. Esses são financiados inteiramente por contribuições voluntárias. Então, é daí que vem o dinheiro da ONU. Então, nós temos agora a lista dos órgãos que integram a ONU. A Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça, a Secretaria-Geral, o Conselho Econômico e Social. Caso seja interessante, né, a turma tenha curiosidade, ou mesmo para nós professores estudarmos um pouco, a gente tem o organograma das Nações Unidas bem mais detalhado ali no fluxo, no organograma que está nesse link aqui em cima da minha cabeça. Bom, nessa hora é interessante a gente ilustrar que, assim como acontece com os organismos, né, cada órgão ele vai ter uma determinada função, mas todos juntos eles dão origem a uma coisa muito mais complexa e interessante, que pode muito mais do que os simples órgãos juntos. Né? Um organismo ele é mais do que um conjunto de órgãos, ele tem um funcionamento próprio à medida em que cada órgão vai desempenhar a sua função. Bom, as listas oficiais da ONU, né, que estão também nesses links aqui em cima, que podem ser acessados,
elas vão dar conta de que existem muitas agências, muitos fundos e muitos programas da ONU. Eu sugiro firmemente que o professor, a professora, né, selecione alguns de modo a apresentar para os alunos. Então, às vezes, a gente pode dividir os alunos em grupos e entregar um texto explicando um pouquinho sobre como trabalha aquela determinada agência, aquele determinado fundo ou programa, ou exibir para a turma vídeos que expliquem, né, tem muita coisa legal na internet. E aí a gente pode discutir a importância e a urgência das causas e a gente também pode discutir como a ONU tem agido com relação, né, a cada uma dessas agências e fundos. Então, as que mais me chamaram a atenção são essas que eu coloquei aí. Então, a gente vai ter algumas que vão dar conta do desenvolvimento, da questão ambiental, dos assentamentos humanos, da infância, de alimentos e de agricultura, de questões do trabalho. A gente tem o FMI também cheio das suas contradições. A gente vai ter a Unesco, né, a importância da educação, ciência e cultura, várias outras. Eu mesmo tenho prestado muita atenção na atuação da Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que são uma causa que tem chamado muita atenção, sobretudo porque agora a gente tem uma discussão muito grande dos refugiados climáticos. Não existe a categoria de refugiado climático, ela não garante o status de refugiado para alguém que está fugindo do seu país, buscando abrigo, né, buscando asilo em outro, porque a terra onde ela plantava desertificou, ou porque agora existe uma guerra por solo fértil ou por água devido a uma determinada seca, migrações de um país para outro tendo em vista inundações, então, ou furacões, eventos climáticos extremos. Então, essas pessoas não ganham o status de refugiado. Então, a gente tem uma dificuldade. Por quê? Com a mudança climática, essas pessoas estão cada vez mais sendo impelidas a migrar, a buscar refúgio verdadeiramente, né? A definição de refugiado é quem teme pela própria vida, ou está sob forte ameaça ou perseguição. Então, guerras, perseguição religiosa, perseguição política, elas são critérios para considerar alguém refugiado. Mas, infelizmente, apesar de urgente, questões relacionadas à mudança climática ainda não. Isso é uma discussão que está sendo muito acalorada, uma discussão muito atual, e vale a pena trazer esse debate para a sala de aula. Nossos alunos, com certeza, eles têm aí opiniões muito interessantes a desenvolver e a compartilhar a esse respeito. Bom, pensar sobre os direitos humanos também é de estrita importância. A Declaração dos Direitos Humanos, ela vai surgir também no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, na saída de um contexto onde a gente teve eventos como o Holocausto, por exemplo. Então, a gente pode pensar hoje em dia quais são esses direitos humanos, né, que eles, o que se avançou em termos de direitos humanos e o que não se avançou. Por que existem grupos que atacam os direitos humanos e a galera dos direitos humanos virou um termo depreciativo, enquanto direitos humanos são uma coisa tão urgente, né? E que direitos humanos eles são tão atacados? Muito se discutiu no âmbito da elaboração, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos sobre os resultados do Holocausto. Então a gente pode pensar também no quão contraditória pode ser a atuação do Estado de Israel junto à Palestina, né, e quais direitos humanos estão sendo afetados nesse conflito ou em vários outros conflitos e genocídios ao redor do mundo. Espero ter contribuído com algumas pistas e não hesite em nos contactar, mandar e-mail, telefonar, que o que tiver ao nosso alcance, a gente está aqui para conversar e ajudar. Forte abraço.